Eleições de 2014. E pede a cassação da chapa presidencial. A sede da JBS é alvo de busca e apreensão em São Paulo. A investigação é sobre ganhos financeiros e informações privilegiadas depois da delação dos donos da empresa. A inflação acelera, mas tem o menor índice para maio desde 2007. O Jornal Hoje está começando agora. O relator da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer apresentou as considerações finais do seu voto no Tribunal Superior Eleitoral e pediu a cassação da chapa. Para o ministro Herman Benjamin, houve abuso do poder político e econômico nas eleições de 2014. Então a gente já começa essa edição indo direto para Brasília para conversar com o Marcos Lozecan, que vai trazer as informações para a gente atualizadíssimas. Lozecan, tudo bem com você? Muito boa tarde. Boa tarde para você, Evaristo, boa tarde para Sandra, para todos que nos assistem. De fato, as informações são quentíssimas porque neste momento o ministro relator desse processo aqui no TSE está terminando o voto dele, ainda não concluso, mas ele já disse um minuto atrás que vai votar pela cassação da chapa Dilma Temer. Esse voto foi bastante longo, começou ontem, durou a tarde toda, a sessão foi suspensa no começo da noite. Esta manhã começou por volta das 9h30 e o ministro passou a manhã toda lendo o voto dele, foi interrompido algumas vezes e está agora finalmente concluindo o voto, baseado sobretudo nas questões relacionadas à propina à Petrobras, que ele diz que houve de fato durante a campanha da chapa Dilma Temer em 2014. O ministro fala do financiamento oriundo de propinas, sobretudo de empreiteiras, e aí ele não deixa de fora a Odebrecht, ele cita sim a Odebrecht, diz que houve negócios escusos entre a empreiteira e a Petrobras e usa os marqueteiros da campanha da chapa vencedora, João Santana e Mônica Moura, como uma espécie de comprovantes disso tudo, dizendo que eles atestaram que houve esses desvios de recursos. E também ele falou agora há pouco muito das gráficas que não tinham tamanho, não tinham postura, não tinham estofo para fazer campanhas milionárias e mesmo assim forneceram notas fiscais de quantias vultosas, segundo o ministro, porque estariam aí disfarçando propina. Nós vamos ver os detalhes desse último dia, provável último dia do julgamento aqui no TSE na reportagem da Gioconda Brasil. Herman Benjamin retomou a leitura do voto que tinha sido interrompida ontem à noite. Mesmo com maioria dos ministros a favor de tirar do processo as provas e os depoimentos dos delatores da Odebrecht e dos marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, o relator fez questão de levar para o plenário a análise desses documentos, que, segundo o ministro, sustentam a acusação de abuso de poder econômico. O relator afirmou que as doações que financiaram a campanha de 2014 começaram 2 anos antes da eleição, como forma de garantir o apoio de partidos para a formação da coligação que elegeu a chapa Dilma Temer. Ao longo dos anos, os cofres partidários, por intermédio de contas correntes mantidas com empresas contratantes da Petrobras, foi, aspas, engordado, fecho aspas, desequilibrando a paridade de armas no pleito e configurando abuso de poder econômico. Portanto, a meu juízo, só este item ou este ilícito já bastaria para a cassação da chapa. Os pagamentos foram durante o período das eleições de 2014. E o último pagamento, se tivesse ocorrido, e os interessados não tivessem se assustado com a Operação Lava Jato que chegava às suas portas, o último pagamento teria ocorrido após as eleições de 2014. O ministro apresentou planilhas com a movimentação da conta corrente que a Odebrecht mantinha com repasses e reserva de dinheiro para abastecer o Caixa 2 da campanha de Dilma e Temer. Segundo o depoimento de Marcelo Odebrecht, a construtora disponibilizou 150 milhões de reais para esse fim. No caso específico da Odebrecht, os valores não oficiais superam
em muito os valores oficiais passados. A Odebrecht utilizou e abusou do método clandestino de apropriação de reputação dos candidatos brasileiros, em quase todos os partidos. O ministro Admar Gonzaga, que é contra a inclusão das provas da delação no processo, questionou se a ação inicial fazia referência explícita ao uso de caixa 2 na campanha. Vossa Excelência tem certeza que isso está no seu relatório? E questionou Herman Benjamin por não ter divulgado seu voto antes da leitura. E já fui repreendido até por Vossa Excelência, porque atrasei Ministro, eu não compartilhei meu voto, primeiro, por uma razão muito simples. Esta matéria seria examinada item por item, com projeções, numa sessão extremamente alongada. O ministro Luiz Fux interveio. Nós sempre, na nossa bancada, confiamos nos dados trazidos pelos relatores, não só com relação ao relatório, que é neutro, como também naquilo que vem exposto no voto. Mas, mais importante que a disponibilização do voto, é nosso dever de ofício de lermos o processo. Porque não é pelo voto do relator que eu vou votar. Eu vou votar pelo que li. Mas a observação que eu estou fazendo é pelo voto que eu li. Não, mas aí uma questão é muito importante. Como diz o ministro Gilmar, nós não somos de Marte. É razoável a prudência do relator em evitar de todas as formas, sem nenhuma imputação a nós, um eventual vazamento de um pronunciamento judicial de uma causa tão importante assim da República. Então, o fato de não ter distribuído o mérito do voto se encartou, no meu modo de ver, dentro dessa prudência necessária. Admar questionou ainda a interpretação de Herman Benjamin em relação a um depoimento de Marcelo Odebrecht. O procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, saiu em defesa do relator. Posso atestar, e tendo examinado também os documentos, tudo o que está sendo dito aqui é a exata dimensão da realidade do que se abstrai da prova que foi produzida. Diante do questionamento, Herman Benjamin determinou a retirada do sigilo de documentos entregues pelos colaboradores da Odebrecht e finalizou a primeira parte do voto, concluindo que a chapa Dilma Temer abusou do poder econômico obtido por meio de doações legais e ilegais para se eleger. Entendo plenamente comprovado o abuso de poder econômico por força da conta corrente permanente, que eu chamei de conta propina ou conta caixa 2, mantida pela Odebrecht a favor do governo, do partido do governo, cujos valores repercutiram diretamente na campanha eleitoral da chapa Coligação com a Força do Povo em 2014. Reitero que caixa 2 está descrito na petição inicial. Odebrecht está na petição inicial. Em seguida, o ministro começou a tratar da acusação referente ao abuso de poder econômico, a suspeita de compra de tempo de TV no horário eleitoral, com repasses para que partidos apoiassem a chapa. De acordo com o relator, a negociação envolveu valores que variaram de 24 a 27 milhões de reais. O que importa é que esses recursos foram pedidos e recebidos de forma ilícita. O que interessa mesmo é que houve uma triangulação comprovada por Caixa 2 em pleno período eleitoral entre partidos integrantes da coligação com a Força do Povo.
A gente segue em Brasília conversando com o repórter Marcos Lozecan, que está lá no TSE. Lozecan, nós estamos aqui desde as 9h27, quando começou esse último dia de julgamento aí no TSE. O relator Herman Benjamin vem falando, né, do parecer dele dessa ação. Foram 4 horas de leitura desse parecer. Quando nós estávamos entrando no ar, ele proferiu o voto pela cassação da chapa Dilma Temer. E agora, como deve seguir o julgamento durante a tarde? Pois é, Sandra, o ministro ele criticou duramente durante a explanação dele a exclusão de provas. Ele era contra a exclusão das delações premiadas dos ex-executivos da Odebrecht, também dos marqueteiros. Isso ontem, por 4-3, foi decidido que ficaria fora. Mesmo assim, o ministro usou o tempo inteiro, durante o voto dele, informações tiradas desses depoimentos e ele não abriu mão. Ele também fez uma série de críticas ao fato de ter havido abuso de poder econômico e citou as gráficas, como eu falei agora há pouco, gráficas que, segundo ele, foram usadas apenas para lavar dinheiro, porque não tinham tamanho para fornecer as notas fiscais nos valores em que elas apresentaram essas notas. Então, a gente teve do ministro a confirmação daquilo que já havíamos dito. Ele votou pela cassação, sim, da chapa Dilma Temer e a gente vai ter que acompanhar à tarde para ver como vão votar os outros ministros. Mas vamos ver agora um trechinho desse momento derradeiro do voto do ministro Herman Benjamin. E eu finalizo, presidente, dizendo que neste voto eu tentei ser e me comportar como os ministros desta casa, os de hoje e os de ontem. E quero dizer que, é um tema que certamente ainda voltaremos, mas quero dizer que, tal qual cada um dos 6 outros ministros que estão aqui nesta bancada comigo, eu, como juiz, recuso o papel de coveiro de prova viva. Posso até participar do velório, mas não carrego o caixão. E eu agradeço a todos. Bom, a gente está acompanhando aqui no telão, a gente tem a informação que a sessão acaba de ser suspensa, é um intervalo para o almoço e volta logo mais à tarde para a continuação. Agora sim, com o voto de cada um dos 6 ministros que ainda terão que votar, os ministros que compõem aqui o Tribunal Superior Eleitoral. Não dá para a gente bancar um prognóstico, apenas dizer que, a julgar pelo posicionamento desses ministros ao longo desses 4 dias de julgamento, há uma tendência de a maioria, 4-3, votarem pela manutenção da chapa Dilma Temer. E essa é um prognóstico que ainda depende da confirmação, porque isso aqui, a gente sabe, é um julgamento, cada cabeça uma sentença. A gente vai acompanhar aqui do TSE e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Sandra. Ok, Lozecan, sem dúvida. Agora, 1h35 pelo horário de Brasília. Portanto, a sessão no TSE foi interrompida nesse momento. Uma pausa para o almoço e eles retomam a sessão à tarde. Obrigada, Lozecan. Evaristo. E agora a gente vai saber como é que foi amanhã do presidente Michel Temer, porque além desse julgamento no TSE, hoje também termina o prazo para que ele responda às 82 perguntas da Polícia Federal sobre as delações da JBS. Quem vai trazer as informações para a gente ao vivo é a Délis Ortiz. Délis, boa tarde. Boa tarde, Evaristo, Sandra, boa tarde a todos. O presidente chegou ao Planalto no fim da manhã. Mais cedo, ele saiu direto do Palácio do Jaburu para o Clube Naval, onde participou das comemorações pelo aniversário de 152 anos da Batalha do Riachuelo. Michel Temer não fez discurso, apenas foi lida uma mensagem presidencial enaltecendo a Marinha. Temer não falou com a imprensa e logo que chegou aqui ao Planalto, de novo, chamou os assessores mais próximos, os ministros da casa e todos, claro, seguem acompanhando o julgamento no TSE.
e se dizem confiantes de que a decisão será favorável a Temer. O presidente também se ocupa do inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal. O inquérito que investiga as questões relacionadas às delações dos donos da JBS. O ministro relator, Edson Fachin, havia autorizado que o presidente prestasse depoimento por escrito. A Polícia Federal, então, enviou um questionário com 82 perguntas que deveriam ser respondidas em 24 horas. A defesa de Temer conseguiu dilatar para hoje esse prazo que vencia na terça-feira. Temer tem até o fim da tarde para entregar as respostas. Ministros aqui do Planalto dizem que se o presidente for responder alguma coisa, ele não vai considerar as questões relacionadas à gravação feita por Joesley Batista e que ainda está sendo periciada. Evaristo. Muito obrigado, Délis. Boa tarde. Enquanto isso, o ex-deputado Rodrigo da Rocha Loures, do PMDB, compareceu à Polícia Federal para prestar depoimento. Mas não respondeu a nenhuma pergunta, já está de volta ao presídio da Papuda, em Brasília. É o que a gente vai ver na reportagem da Camila Bonfim. Rodrigo Rocha Loures saiu da Papuda escoltado para depor na sede da Polícia Federal em Brasília. Ficou lá por pouco tempo. Não respondeu às perguntas dos delegados. Por orientação da defesa técnica, o declarante neste ato lança mão do direito de permanecer em silêncio, diz o termo de declaração. Em seguida, o ex-assessor do presidente Michel Temer voltou a Papuda, presídio que fica a 30 quilômetros do centro de Brasília. Ele está no mesmo bloco de condenados do Mensalão. Divide a cela de 25 metros quadrados com mais 9 presos, que têm ensino superior. Tem direito a banho de sol uma vez por dia, sai da cela por 2 horas. E pode ter TV, desde que compre do próprio bolso ou já tenha na cela comprada por algum preso antes. As visitas, que têm que passar por revista íntima, só são permitidas às sextas-feiras, entre 9 da manhã e 3 da tarde. Loures foi flagrado recebendo uma mala de R$500 mil de um ex-diretor da JF, que controla a JBS. Ele responde a inquérito junto com o presidente Michel Temer por associação criminosa, obstrução à justiça e corrupção passiva. A defesa de Loures aposta no plenário do Supremo. Os advogados entraram com pedido para que a prisão do ex-assessor do presidente Michel Temer seja avaliada por todos os 11 ministros. Ele foi preso no último sábado por decisão monocrática do relator da Lava Jato no Supremo, ministro Luiz Edson Fachin. A decisão levou em conta o poder de influência do ex-deputado, a gravidade dos crimes e a possibilidade que ele viesse a cometê-los de novo. O advogado diz que a orientação é não delatar. Zero. Nesse momento, muito a delação. No pedido para que o plenário decida sobre a prisão de Loures, os advogados defendem Temer. Dizem que ele não prevaricou ao não denunciar a suposta compra de 2 juízes e um procurador, informada por Joesley Batista. E que o presidente também não deu aval para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. E que ninguém pode ser condenado pelo que não fez. Os advogados contestam a gravação, que chamam de armadilha que golpeou o presidente da República e que não pode ser tecnicamente classificada como um instituto jurídico penal denominado ação controlada, amoldando-se melhor não ao conhecido flagrante preparado, mas ao que denominamos flagrante provocado, que é absolutamente ilegal por ser ardiloso, fraudulento e representar uma espécie de tocaia aplicada pela autoridade investigadora. A Polícia Federal fez buscas hoje na sede da JBS e da FB Participações, empresa que reúne os negócios da família Batista. Os irmãos da JBS são investigados sob suspeita de usarem informações privilegiadas no mercado de câmbio e de ações durante a delação premiada. A reportagem é de Renata Ribeiro. Eram 10 da manhã quando os agentes federais chegaram à sede da JBS e da FB Participações em São Paulo. E eles ainda devem demorar. É que peritos estão copiando um a um arquivos digitais dos computadores e servidores das empresas. Eles cumprem 3 mandados de busca e apreensão. Foram expedidos também pela Justiça Federal 4 mandados de condução coercitiva.
A operação da Polícia Federal, em conjunto com a Comissão de Valores Mobiliários, quer apurar se as empresas da família Batista quebraram as regras do mercado financeiro com o uso indevido de informação privilegiada, o que é crime. A investigação trata de 2 eventos: a venda de ações da JBS e a compra de dólares. As operações aconteceram entre o final de abril e meados de maio. Na semana passada, a Justiça Federal já havia determinado o bloqueio de 800 milhões de reais das contas de Joesley Batista. A decisão se baseou numa ação popular que também pede uma investigação sobre o suposto uso de informações privilegiadas. Em nota, o grupo JF disse que as empresas JBS e FB Participações entregaram os materiais e documentos solicitados pela Polícia Federal. A JF disse ainda que segue as leis que regulamentam o mercado de operações de câmbio e ações e que segue colaborando com as autoridades. O Ministério Público Federal denunciou um dos sócios do escritório de advocacia da ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, por obstrução à justiça. Tiago Aragão está preso desde janeiro, acusado de fazer parte do esquema ligado ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O Jornal Hoje teve acesso às informações com exclusividade. A reportagem é de Renata Capucci e Arthur Guimarães. Uma das maiores redes de restaurante de comida japonesa do Rio servia para lavar dinheiro de propina da quadrilha do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB. E foi o dono do Manequineco quem ajudou os promotores do Ministério Público Federal nas investigações. Ítalo Garritano Barros disse em delação premiada em maio que os crimes foram praticados pelo escritório de advocacia Anselmo Advogados, da mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo. Ítalo Barros é casado com a irmã da mulher de Tiago Aragão, que está preso desde janeiro deste ano. Tiago era um dos sócios do escritório da ex-primeira-dama. Segundo as investigações, o escritório usava dinheiro de propina recebido de fornecedores do governo para pagar parte do salário dos funcionários do restaurante. O esquema começou em meados de 2014 e foi proposto por Tiago Aragão ao concunhado, que passava por dificuldades financeiras por causa de indenizações trabalhistas. Foi uma estratégia para maquiar a sonegação de impostos trabalhistas e funcionava da seguinte forma: a empresa Manequineco costumava dividir a folha de pagamento em 2, folha A e folha B. A folha A era paga regular e legalmente. A folha B era paga por fora, com valores que não constavam na carteira de trabalho dos funcionários. Essa prática estava gerando problemas na justiça. Tiago Aragão se comprometeu a pagar a folha B e, em troca, receber por notas fiscais mensais em nome do escritório Anselmo Advogados, lançando como prestação de serviços, que na verdade nunca existiram. Na delação, Ítalo Barros contou ainda que Tiago Aragão fazia pessoalmente o pagamento da folha B, sem recolhimento de impostos, direto na boca do caixa. Ele entregava o dinheiro vivo numa mochila junto com uma lista com os nomes dos funcionários para a gerente do banco. Como os depósitos em dinheiro não são identificados, o restaurante escondia da justiça a origem dos complementos dos salários dos funcionários. Ítalo Barros também disse que sabia que tinha praticado uma fraude trabalhista, mas foi surpreendido com as notícias de que o restaurante estaria lavando dinheiro através do escritório de Adriana Anselmo. Para o Ministério Público Federal, Ítalo Barros acabou sendo usado pela organização criminosa. O esquema durou pelo menos 1 ano e movimentou 3 milhões de reais. O delator contou ainda que depois da prisão de Adriana Anselmo, no fim do ano passado, Tiago Aragão tentou forçá-lo a mentir sobre o esquema de lavagem de dinheiro. Diante de todos esses fatos, o Ministério Público denunciou Tiago Aragão por obstrução da justiça e pediu novamente a prisão preventiva do ex-sócio de Adriana Anselmo. Em nota, a defesa de Sérgio Cabral informou que vai se manifestar no processo em curso na Justiça. Nós procuramos as defesas de Tiago Aragão e de Adriana Anselmo e não tivemos resposta. Em Alagoas, um dos vice-presidentes da Confederação Brasileira de Futebol, Gustavo Feijó, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. A operação Bola Fora investiga um esquema de Caixa 2 envolvendo a campanha eleitoral de Feijó em 2012. Além de vice da CBF, ele é prefeito reeleito do município alagoano de Boca da Mata, preso por posse ilegal de arma e liberado depois de pagar fiança.
Por telefone, Gustavo Feijó negou as acusações e disse que está com a consciência tranquila. A assessoria da Federação Alagoana de Futebol afirmou que está à disposição de qualquer autoridade para qualquer esclarecimento, caso seja solicitada. Felipe Feijó não quis comentar as acusações e nós procuramos a CBF, mas ainda não recebemos resposta. No Recife, 5 policiais militares foram presos, acusados de roubos, sequestros e de tortura. As prisões foram feitas por policiais civis durante a Operação Duas Caras. Segundo as investigações, os PMs agiam com um ex-presidiário e torturavam as vítimas de sequestro quando não recebiam o pagamento do resgate. O nome deles não foi divulgado. Presos do regime semiaberto de Brasília estão recebendo pela primeira vez um indulto que dá direito a 3 dias de liberdade no mês de junho. 876 presos deixaram o Centro de Progressão Penitenciária de Brasília. A medida é para cumprir a lei que autoriza a saída dos presos durante 35 dias por ano. Agora, além do Dia das Mães, dos Pais e festas de fim de ano, os presos também serão liberados em junho, agosto e setembro. Durante os 3 dias do chamado Saidão Junino, o policiamento será reforçado em Brasília. A polícia indiciou o capitão Augusto Sampaio pela agressão a um manifestante na greve geral no fim de abril em Goiânia. O capitão da PM, Augusto Sampaio, foi indiciado por abuso de autoridade por ter atingido o estudante Matheus Ferreira, de 33 anos, com um golpe de cacetete. A Polícia Civil pediu também que o capitão seja julgado na Justiça Militar pelo crime de lesão corporal grave. Matheus teve traumatismo craniano, passou por 2 cirurgias e ficou internado 18 dias. A polícia concluiu que o estudante não participou de nenhuma depredação. O IBGE divulgou hoje o Índice de Preços ao Consumidor Amplo do mês de maio. O IPCA mede a inflação oficial do Brasil. O índice mais que dobrou em relação a abril, mas foi o mais baixo para o mês de maio nos últimos 10 anos. A reportagem é de César Menezes. O número divulgado pelo IBGE ficou abaixo da maior parte das previsões. O IPCA subiu 0,31% em maio, na comparação com abril. Foi a menor variação para o mês nos últimos 10 anos. Nos últimos 12 meses, o índice desacelerou para 3,6%, também o nível mais baixo desde 2007. E abaixo do centro da meta de inflação do governo federal, que é de 4,5%. Para os 5 primeiros meses do ano, o IPCA acumulado está agora em 1,42%, o mais baixo desde o ano 2000. O item que mais puxou a inflação para cima dessa vez foi a energia elétrica. E o próprio IBGE explicou por quê. Em abril, as contas tiveram um desconto determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica por causa de uma cobrança indevida feita no ano passado. Em maio, esse desconto não existiu e as contas subiram quase 9%. Influenciado pela energia, o grupo Habitação do IPCA teve alta de 2,14%. Vestuário, remédios e saúde também ficaram mais caros. Mas 2 setores importantes tiveram redução de preços. O grupo dos transportes teve deflação, puxado para baixo pelas promoções de passagens aéreas. E a alimentação, que representa 1/4 das despesas das famílias, também ficou mais barata. Para esse economista, a inflação deve continuar baixa nos próximos meses. O Banco Central tem agido dentro do razoável, né, uma política monetária bastante equilibrada, está reduzindo juros para e passo com o acompanhamento da inflação. A inflação está bastante controlada, até por conta, infelizmente, de uma demanda muito baixa. Então, a rigor, a inflação, o trilho da inflação não parece ser um trilho preocupante, pelo menos no momento. Começa amanhã a penúltima rodada de retirada do saldo das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Tem direito a sacar os recursos nessa fase quem faz aniversário nos meses de setembro, outubro e novembro. 2.000 agências da Caixa Econômica Federal vão abrir no sábado, das 9 da manhã às 3 da tarde, mas só para atender essas pessoas. O saque do FGTS de contas inativas pode ser feito até o fim de julho.
Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil, porque ontem, né, Eliana Marques, você disse que podia ventar forte em Santa Catarina, mas foi ali um vendaval. Foi exatamente isso. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. E essa ventania lá em Santa Catarina atingiu 4 cidades no sul do estado ontem à tarde. A gente vai ver uma delas, Siderópolis, uma das mais atingidas. Várias casas ficaram destelhadas. E hoje pode ventar forte de novo em Santa Catarina, mas aí na região do litoral catarinense. No Rio Grande do Sul, infelizmente, foi registrada mais uma morte por causa dos temporais. Exatamente. Agora já são 3, portanto. Tem também uma mulher que continua desaparecida lá em Porto Alegre. Na região metropolitana, o rio Caí subiu 5 metros em apenas 24 horas e aí alagou parte da cidade de São Sebastião do Caí. Também subiu para 73 o número de cidades gaúchas que estão em situação de emergência depois dos temporais. Mais de 11.500 pessoas estão fora de casa. E vai continuar chovendo por lá? Olha, tem previsão de chuva, sim, ainda no sul do Rio Grande do Sul, também na região metropolitana, mas hoje a chuva já perde força, porque a frente fria já passou por lá, já está aqui entre São Paulo e o sul de Mato Grosso. Agora, o que veio atrás dela, olha, o ar polar em toda essa área azul aqui do nosso mapa. E agora, nevou ou não nevou? Sim, nevou. Começou agora há pouco. A gente tem imagens que vieram lá de Urupema, também de São Joaquim, na Serra Catarinense. Os turistas super felizes por lá, né? Nevou bastante e tem mais previsão de neve ainda hoje. Só hoje, amanhã não. Muito legais essas imagens, né? Todo mundo bem feliz. Né? Vamos falar agora das outras regiões, Norte, Nordeste? Vamos sim, vamos sim. Lá é o contrário dessa área aqui, mais ao centro-sul. Por lá está quente. A gente vê Manaus e Teresina com máximas de 33 graus. Aí temos aqui, olha, no sudeste, Vitória, o calor bombando, 35. Só São Paulo que está fria hoje. Campo Grande, 18 graus de máxima. Cuiabá também está fria no centro-oeste. E Curitiba com máxima de apenas 15 graus. Sem chuva hoje em toda essa área amarela aqui na região sul, olha só, ela avança até a divisa do Paraná com São Paulo, pega também parte de Mato Grosso do Sul. Outra área de tempo firme aqui, entre o interior do Nordeste, a região de Manaus e até o Espírito Santo, agora onde pode chover, né? Desde o Recôncavo Baiano, chegando até o Acre, passando pelo sul de Mato Grosso e chegando até as regiões de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e aqui na Grande São Paulo. Agora eu falo de amanhã, amanhã não tem previsão de neve, mas tem previsão de geada, principalmente nessa área vermelha aqui, que é bem grande, olha. E vejam que pode avançar até por regiões de São Paulo e também de Mato Grosso do Sul. Pode chegar a Grande São Paulo, inclusive, essa geada. Ok, amanhã, então, bastante frio. Muito obrigada, Bom fim de semana. Igualmente. Tchau, tchau. Amanhã, no Como Será, você acompanha um rally pelo sertão nordestino para distribuir livros. É a Rallyteca, Rally e Biblioteca. Os livros pegam carona nesses carros de rally para chegar às pessoas que moram no interior do Piauí e do Ceará. E ainda vamos ajudar o Igor a decidir entre arquitetura, consultoria financeira e odontologia. Qual vai ser? Como será que os cientistas estão avançando na descoberta de vida em outros planetas? A gente vai acompanhar também um grupo de ufólogos numa vigília atrás de objetos voadores não identificados. E você vai conhecer essa turma aqui, que é apaixonada por Guerra nas Estrelas, a maior saga da ficção científica mundial. Imperdível, amanhã bem cedinho. E a seguir, o resultado das eleições no Reino Unido. O Partido Conservador de Theresa May se alia a um partido da Irlanda do Norte para assegurar maioria no parlamento. A Catalunha quer um referendo para se separar da Espanha. A gente volta já. Depois de uma grande incerteza nas eleições gerais no Reino Unido, a atual primeira-ministra Theresa May vai continuar no cargo. A gente vai agora a Londres para falar com a nossa correspondente Cecília Malan, que está em frente ao Parlamento Britânico. Cecília, boa tarde para você. Quais são as notícias? Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Olha, dá para resumir essa eleição como uma estratégia equivocada, um tiro no próprio pé. A primeira-ministra já tinha maioria absoluta aqui no parlamento, mas ela quis ampliar a vantagem para consolidar o poder. Confiou demais e agora vai governar sem maioria, dificultando o que já não seria fácil, como, por exemplo, a saída da União Europeia.
E agora, Theresa May ainda vai ter que contar com o apoio de partidos pouco conhecidos, como o unionista norte-irlandês, o DUP, que é contra, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e o aborto. Agora há pouco, May pediu desculpas aos deputados conservadores que perderam os assentos no parlamento, mas não reconheceu o futuro turbulento que vem pela frente. Foi uma vitória com um gosto meio amargo para a primeira-ministra britânica Theresa May. A decisão de convocar eleições antecipadas partiu dela. May queria fortalecer o seu mandato. As pesquisas indicavam ampla vantagem para os conservadores. Só que durante a campanha, os números mudaram e o resultado da eleição passou a ser uma incógnita. Para governar com maioria absoluta, o partido vencedor precisava de 326 cadeiras na Câmara dos Comuns. Os conservadores só conquistaram 318. Jeremy Corbyn, líder da oposição trabalhista, conseguiu mais cadeiras do que se esperava graças ao voto dos jovens. Ele foi um dos primeiros a pedir a renúncia da primeira-ministra. May decidiu não abandonar o cargo, se reuniu com a rainha Elizabeth II e pediu permissão para formar uma nova equipe de governo e continuar no poder. Na volta a Downing Street, fez uma declaração. Prometeu firmeza nas negociações com os europeus e no combate ao terrorismo. Vamos dar à polícia e às autoridades os poderes que eles precisam para manter a nossa nação segura, disse May, se referindo, claro, aos atentados em Manchester e em Londres nas últimas semanas. Toda essa confusão política no Reino Unido se refletiu no mercado financeiro. A Libra caiu mais de 2% e chegou ao menor valor dos últimos 5 meses. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse hoje que as negociações para sair da União Europeia podem até não começar na data marcada, 18 de junho, mas tem data para terminar daqui a 2 anos. Outro negociador do Brexit no Parlamento Europeu disse que esse resultado foi mais um gol contra do Partido Conservador. Ano passado, com o ex-primeiro-ministro David Cameron, que convocou o plebiscito do Brexit, e agora com as eleições antecipadas de Theresa May. Sandra. Pois é, Cecília, o Partido Conservador está cheio de amigo, fogo amigo, né? Uma boa tarde para você. Obrigada. O presidente do governo regional da Catalunha anunciou hoje um referendo sobre a independência da região, que faz parte da Espanha. Carlos Puigdemont disse que a consulta popular será no dia 1º de outubro. Segundo ele, os eleitores vão responder à pergunta: você quer que a Catalunha se torne um estado independente na forma de uma república? Puigdemont disse que o governo regional está comprometido a respeitar o resultado das urnas. Um porta-voz do governo espanhol disse em Madrid que o referendo é ilegal. Outras tentativas de separação da Catalunha do resto da Espanha já foram barradas pela justiça. O Globo Repórter de hoje vai levar você para uma superaventura em Macau, na China. A terra das tradições portuguesas é também chamada de Parque de Diversões da Ásia. A 233 metros de altura, a repórter Glória Maria enfrenta um dos maiores desafios. Eu tô tremendo. Um mergulho do mais alto bungee jump do mundo. O luxo dos cassinos que atraem gente do mundo inteiro. O balé das águas e a tradição da dança do leão. Hoje, no Globo Repórter. E a seguir, novas informações sobre o julgamento da chapa Dilma Temer. O relator da ação pediu a cassação da chapa agora há pouco. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reage ao depoimento do ex-diretor do FBI ontem no Senado americano. A gente volta já. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quebrou o silêncio hoje de manhã e comentou o depoimento bombástico do ex-diretor do FBI ontem no Senado americano. A correspondente Sandra Coutinho, em Nova York, acompanhou tudo e conta pra gente. Eu imagino por onde ele tenha quebrado esse silêncio, né, Sandra? Boa tarde. Boa tarde para você, Sandra, para o Evaristo e para todo mundo. Exatamente, foi pelas redes sociais. Ele escreveu: apesar de tantas declarações falsas e mentiras, uma prova total e completa de que eu estava certa e uau, come, vaza documentos?
Trump se referia a documentos que James Comey entregou a um amigo para que fossem publicados pela imprensa. A papelada relata o pedido de Trump para que Comey deixe para lá a investigação sobre o ex-conselheiro de segurança Michael Flynn. Segundo a imprensa americana, Trump agora planeja fazer uma queixa formal contra o ex-diretor do FBI pelo vazamento no Departamento de Justiça e no Comitê Judiciário do Senado. Ontem, James Comey prestou depoimento durante 3 horas numa comissão do Senado que investiga se houve interferência da Rússia nas eleições americanas. Ele acusou Trump de mentir sobre as razões de sua demissão e confirmou que o presidente pediu que ele abandonasse a investigação sobre Michael Flynn. Há uma grande discussão jurídica aqui nos Estados Unidos para determinar se esse pedido pode ser caracterizado como obstrução de justiça e abuso de poder. Se ficar provado que sim, os crimes podem servir de base para um pedido de impeachment do presidente. Nos bastidores, 2 deputados já rascunham pedidos para afastar Donald Trump, Sandra. Uau! Vamos aguardar, então, o que vai acontecer por aí. Vamos voltar à realidade aqui do nosso país. Obrigada, Sandra. Evaristo. Bom, antes da gente encerrar essa edição, a gente vai voltar a Brasília para falar com o Marcos Lozecan, que está no Tribunal Superior Eleitoral e vai trazer as últimas informações para a gente. Lozecan, o que está previsto para acontecer quando a sessão for retomada daqui a pouquinho? A sessão está marcada para ser retomada daqui a pouco às 3 horas da tarde e aí vão votar os outros 6 ministros. Lembrando que até agora só o relator Herman Benjamin votou. Ele, ao concluir o voto, disse que não será coveiro de prova viva, numa referência à possível exclusão das delações premiadas da Odebrecht desse processo. Herman entendeu que há gravidades nos fatos e que as irregularidades atingiram a chapa como um todo e que, portanto, Michel Temer, atual presidente da República, também deve perder o cargo. A defesa do presidente Michel Temer quer separar a chapa, quer que ele seja julgado diferentemente da ex-presidente Dilma. Mas, para Herman, os destinos de Temer e de Dilma estão traçados, unidos nesse julgamento. Vamos ver mais um trechinho do voto do relator. Meu voto é pela cassação da chapa presidencial eleita em 2014 pelos abusos que foram apurados nesses 4 processos. Bom, os ministros querem acabar a sessão ainda hoje, não importa a hora, e para isso eles fizeram até um acordo. Querem falar no máximo 20 minutos cada um. São 6 ministros, isso significa que a sessão que começa às 3 da tarde, que recomeça às 6 da tarde, vai durar aí pelo menos 2 horas. Mas a gente tem que sempre lembrar que eles são ministros de uma alta corte de justiça e não há nada nem ninguém que os impede de descumprir esse acordo. Em outras palavras, esse julgamento pode entrar noite adentro, Sandra e Evaristo. Só aguardando mesmo para a gente ver. Muito obrigado, Lozecan, pelas suas informações e bom trabalho para você aí. O Jornal Hoje está terminando aqui. Você acompanha outras notícias à noite no Jornal Nacional. Uma boa tarde, um bom fim de semana e até segunda-feira. E dá um pulinho no Globoplay para rever as reportagens desta sexta-feira do Jornal Hoje. Uma ótima tarde para você. Segunda-feira a gente se vê. De 2014. E pede a cassação da chapa presidencial. A sede da JBS é alvo de busca e apreensão em São Paulo. A investigação é sobre ganhos financeiros e informações privilegiadas depois da delação dos donos da empresa. A inflação acelera, mas tem o menor índice para maio desde 2007. O Jornal Hoje está começando agora. O relator da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer apresentou as considerações finais do seu voto no Tribunal Superior Eleitoral e pediu a cassação da chapa. Para o ministro Herman Benjamin, houve abuso do poder político e econômico nas eleições de 2014. Então a gente já começa essa edição indo direto para Brasília para conversar com o Marcos Lozecan, que vai trazer as informações para a gente atualizadíssimas. Lozecan, tudo bem com você? Muito boa tarde.
Boa tarde para você, Evaristo, boa tarde para Sandra, para todos que nos assistem. De fato, as informações são quentíssimas porque neste momento o ministro relator desse processo aqui no TSE está terminando o voto dele, ainda não concluso, mas ele já disse um minuto atrás que vai votar pela cassação da chapa Dilma Temer. Esse voto foi bastante longo, começou ontem, durou a tarde toda, a sessão foi suspensa no começo da noite. Esta manhã começou por volta das 9h30 e o ministro passou a manhã toda lendo o voto dele, foi interrompido algumas vezes e está agora finalmente concluindo o voto, baseado sobretudo nas questões relacionadas à propina à Petrobras, que ele diz que houve de fato durante a campanha da chapa Dilma Temer em 2014. O ministro fala do financiamento oriundo de propinas, sobretudo de empreiteiras, e aí ele não deixa de fora a Odebrecht, ele cita sim a Odebrecht, diz que houve negócios escusos entre a empreiteira e a Petrobras e usa os marqueteiros da campanha da chapa vencedora, João Santana e Mônica Moura, como uma espécie de comprovantes disso tudo, dizendo que eles atestaram que houve esses desvios de recursos. E também ele falou agora há pouco muito das gráficas que não tinham tamanho, não tinham postura, não tinham estofo para fazer campanhas milionárias e mesmo assim forneceram notas fiscais de quantias vultosas, segundo o ministro, porque estariam aí disfarçando propina. Nós vamos ver os detalhes desse último dia, provável último dia do julgamento aqui no TSE na reportagem da Gioconda Brasil. Herman Benjamin retomou a leitura do voto que tinha sido interrompida ontem à noite. Mesmo com maioria dos ministros a favor de tirar do processo as provas e os depoimentos dos delatores da Odebrecht e dos marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, o relator fez questão de levar para o plenário a análise desses documentos, que, segundo o ministro, sustentam a acusação de abuso de poder econômico. O relator afirmou que as doações que financiaram a campanha de 2014 começaram 2 anos antes da eleição, como forma de garantir o apoio de partidos para a formação da coligação que elegeu a chapa Dilma Temer. Ao longo dos anos, os cofres partidários, por intermédio de contas correntes mantidas com empresas contratantes da Petrobras, foi, aspas, engordado, fecho aspas, desequilibrando a paridade de armas no pleito e configurando abuso de poder econômico. Portanto, a meu juízo, só este item ou este ilícito já bastaria para a cassação da chapa. Os pagamentos foram durante o período das eleições de 2014.